Evangelho de Mateus, capítulo 18, versos 21 a 35. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Meus irmãos, o capítulo 4 do livro de Gênesis apresenta de forma sucinta, a partir do versículo 17, uma genealogia de Caim. E focalizando um dos seus descendentes de nome Lameque. E os versículos 23 e 24 do capítulo 4 do livro de Gênesis ressaltam o caráter vingativo daquele descendente de Caim. Com as seguintes palavras: E disse Lameque às suas esposas Ada e Zilá: Ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. E se estes versos descrevem o caráter maligno, vingativo de Caim, o Senhor Jesus, provavelmente deliberadamente, toma a mesma expressão utilizada nesse versículo, 70 vezes 7, para ressaltar
o caráter oposto do cidadão do reino de Deus. Ele não é vingativo como Lameque. Ele é perdoador como o Senhor Jesus. Lameque promete vingança indefinida contra as menores ofensas que lhes forem causadas. E na passagem que temos diante de nós, o Senhor Jesus nos ensina que é parte essencial do caráter do cidadão do reino perdoar também de forma indefinida aqueles que nos causarem as maiores ofensas. E nós vemos bons exemplos disso, primeiro, evidentemente, no Senhor Jesus, quando na cruz, sofrendo todas as injustiças que ele sofreu, ele se dirige ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E vemos atitude semelhante em Estevão, quando também, ao morrer, apedrejado de maneira indigna e injusta, ele orou ao Senhor, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E essa passagem, portanto, irmãos, que temos diante de nós, ressalta exatamente essas lições. Ressalta um dos aspectos mais marcantes, mais característicos do caráter do cidadão do reino de Deus, do cidadão do reino dos céus. Os irmãos têm acompanhado a exposição do Evangelho de Mateus, e especialmente desse capítulo 18, e eu tenho insistentemente chamado a atenção dos irmãos para o fato de que esse capítulo 18 ele representa uma unidade. Todo ele trata ou nos ensina sobre como nós devemos nos relacionar como cidadãos do reino. Como é que nós devemos nos relacionar como irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como vimos aqui alguns domingos, os primeiros versículos, de 1 a 4, nos ensinam a importância da humildade para um bom relacionamento cristão. Se nós não nos tornarmos como uma criança, disse o Senhor Jesus, nós não entraremos de modo algum no reino dos céus. Diferente do que acontece no mundo lá fora, o maior no reino não é aquele que tem mais status e privilégios, mas é aquele que se dispõe a servir. Versículos 5 até o versículo 9, o Senhor Jesus nos adverte no sentido de não nos tornarmos pedra de tropeço para os nossos irmãos e fazermos com que qualquer um deles, o menor deles, venha a tropeçar, a cair e a pecar por nossa causa, por nossa culpa. Versículos 10 a 14, continua o tratamento do mesmo tema, nos ensinando a importância que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus atribui ao seu povo e a recomendação de que nós não devemos desprezar nenhum dentre eles. Mesmo aqueles que nos pareçam menores, os mais pequeninos, eles não devem ser desprezados. E se apesar do nosso cuidado para não servirmos de pedra de tropeço para eles vierem a tropeçar e vierem a cair, nós não devemos simplesmente deixá-los de lado, mas devemos buscá-los e, com a graça de Deus, procurar fazer com que eles sejam restaurados à comunhão com Cristo e à comunhão com a igreja. E nos versículos 15 a 20, que o presbítero Jonas leu há pouco, e que tivemos oportunidade de considerar no domingo passado, o Senhor Jesus nos ensina como buscar ovelhas perdidas. Como é que Ele mesmo, por meio da sua igreja, de nós individualmente, com relação àqueles que porventura pecarem contra nós,
E de nós como igreja, como conselho da igreja, devemos buscar aqueles que se extraviam, aqueles que pecam. Através de todo um processo que o Senhor Jesus nos ensina aqui. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Vai ao teu irmão e pergunta: meu irmão, o que foi que aconteceu? O que foi que eu fiz? O que foi, por que o irmão está dizendo isso? É isso mesmo? E então, procurando, dessa maneira, com a graça de Deus, ganhar o irmão e conduzi-lo à convicção de pecado e ao arrependimento. Se ele não ouvir, devemos levar uma ou duas testemunhas, para que através do testemunho completo de 2 ou 3 testemunhas, então, toda a verdade se estabeleça, porque esse também é um dos propósitos do exercício da disciplina eclesiástica, o estabelecimento dos fatos, o estabelecimento da verdade. E se ainda assim a ovelha desviada, o irmão faltoso, não se arrepender dos seus pecados e continuar de forma obstinada no engano e no erro, ele deverá ser excluído do rol de membro da igreja e ser considerado como gentil e publicano, para a purificação da igreja, para a pureza da igreja do Senhor Jesus. E vimos ainda como o Senhor nos promete se fazer presente no exercício desses passos da disciplina eclesiástica. Esse é o contexto em que encontramos as palavras do verso 18 ao verso de número 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós, nesse contexto, sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque nesse contexto, eu repito, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, nessa difícil tarefa do exercício da disciplina, nessa árdua, difícil, mas necessária tarefa de buscar irmãos faltosos, o Senhor promete estar no nosso meio. E é assim, meus irmãos, que nós chegamos à sessão que lemos agora, do versículo 21 até o versículo de número 35. E nesta sessão encontramos um preciosíssimo ensino de Jesus sobre o perdão. Em resposta a uma pergunta de Pedro, o Senhor Jesus nos exorta a perdoar os nossos irmãos, refletindo o caráter de Deus, e ilustra o seu ensino com uma parábola, a parábola conhecida como a parábola do credor incompassivo, equilibrando desta maneira todo o ensino deste capítulo com relação ao relacionamento que deve existir entre nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Portanto, eu chamo a atenção dos irmãos para essa passagem, peço que mantenham a Bíblia aberta e vamos considerar essa pergunta de Pedro. Até quantas vezes? Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E ao considerarmos esta pergunta de Pedro, nós vamos considerar o ensino de Jesus sobre o perdão, o encorajamento e a advertência que ele contém para a nossa vida. E vamos considerar essa passagem, irmãos, em primeiro lugar, refletindo sobre a pergunta de Pedro no versículo 21. Depois, a resposta de Jesus no versículo 22. E depois, então, a parábola que Jesus conta para ilustrar o seu ensino
do verso 23 ao verso 35. Não é uma divisão proporcional, eu reconheço, mas é a divisão clara do texto e, portanto, vamos considerá-la. Com relação à pergunta de Pedro, no versículo 21, ela é muito clara, ou seja, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe. Porque a passagem anterior, ela nos remete a dois resultados. Um dos resultados já havia sido considerado. Ou seja, se o irmão não pecar, se o irmão não se arrepender. E então aqui nós vimos todo o processo que pode até culminar, não havendo arrependimento, mas sim obstinação, na própria exclusão da comunidade da aliança, do pacto, a comunidade do pacto. Mas o apóstolo Pedro está atento ao ensino de Jesus. Muito bem, se o meu irmão pecar, se por outro lado o meu irmão se arrepender, que alegria. Então, claro, eu devo perdoá-lo. O ensino é claro, ganhaste a teu irmão. Mas aí uma questão se levantou, foi suscitada na mente de Pedro. Mas se esse irmão continuar pecando contra mim, e se ele pecar reiteradamente contra mim, o que é que eu devo fazer? Até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até, diz o texto. Ou seja, qual é o limite que eu devo tolerar que ele pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Essa é a pergunta de Pedro. E graças a Deus pelas perguntas de Pedro. Pedro faz muitas perguntas. E isso deu oportunidade a que Jesus respondesse as suas perguntas. E ao responder as perguntas de Pedro, apesar dos nossos risinhos às vezes, meu também, ele responde às nossas perguntas. Até quantas vezes, diz Pedro, eu vou perdoar, o meu irmão vai pecar contra mim e eu vou lhe perdoar. Mas Pedro não apenas faz a pergunta, mas ele sugere uma resposta. Ele diz, até 7 vezes. E meus irmãos, ao sugerir essa resposta, eu penso que Pedro julgava estar abafando. Não é? Eu digo isso porque os rabis da época, isso era bem conhecido, eles ensinavam que o nosso irmão podia pecar contra nós até 3 vezes e nós deveríamos perdoá-lo. Se ele pecasse a primeira vez, nós deveríamos perdoá-lo. Se ele pecasse a segunda vez, deveríamos perdoá-lo. A terceira vez, deveríamos perdoar. A quarta, não perdoava mais, não. E Pedro aqui, eu penso que ele julgava estar abafando. Ele diz, olha, o mais que o dobro, e ainda põe mais um de quebra. Não é? 7 vezes, pronto. Estaria no julgamento dele, provavelmente, de mais do que bom tamanho. Ele julgava assim, está, quem sabe, excedendo em muito a justiça dos fariseus. Mas, meus irmãos, qual foi a resposta de Jesus no versículo 22? Aí nós lemos que respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Portanto, aqui, uma negativa. Não, Pedro. A sua longanimidade não é suficiente. Não 7 vezes, Pedro. Mas Jesus disse até 70 vezes 7. E ao usar esse número, essa expressão, 70 vezes 7, Jesus não apenas direta, propositadamente ou não, contrasta com a atitude de Lameque, vingativa, onde ele prometia vingança por qualquer coisa de maneira indefinida. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando que nós devemos perdoar os nossos irmãos, se eles vierem até nós arrependidos,
de forma indefinida. Jesus não está dizendo que nós devemos perdoar aqui desse número absoluto. 70 vezes 7 deve dar o que aí? Eu não fiz a conta antes, mas deve dar uns 490, né? 490. Até porque não dá para marcar esse registro, não é? Se for até 7 vezes, está bom. Primeira, eu marco lá no meu caderninho, né? A segunda, a terceira, a quarta, até a sétima dá para contar, mas 490 não dá mais para registrar, não dá mais para contar. Na realidade, meus irmãos, o Senhor Jesus está ensinando aqui que nós devemos perdoar de forma voluntária, de forma graciosa, de forma indefinida. Quantas vezes os nossos irmãos pecarem contra nós e quantas vezes eles se arrependerem e nos procurarem, quantas vezes nós devemos perdoar. No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos 3 e 4, o Senhor Jesus diz que se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia, por 7 vezes no dia, pecar contra ti, 7 vezes, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, então Jesus diz, perdoa-lhe. 7 vezes ao dia. O que certamente Jesus não está nos dizendo para contarmos as 7 vezes ao dia, para na 8ª não perdoá-los. Mas Ele está querendo dizer que quantas vezes os nossos irmãos pecarem contra nós, mesmo durante o mesmo dia, nós devemos perdoar. E na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, nos versículos 29 a 32, o apóstolo Paulo reflete o ensino de Jesus, quando ele diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. E quando chega no verso 32, ele diz, antes, contrastando com tudo isso, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Com essas poucas palavras, nesse verso 32, o apóstolo Paulo nos ensina de uma outra maneira aquilo que o Senhor Jesus nos ensina com este texto todo que nós estamos aqui considerando. Isto é, a justiça do cidadão do reino, inclusive no que diz respeito a essa importante questão do perdão, ela deve exceder em muito, mas em muito mesmo, muito mais do que Pedro pensava, a justiça humana, a ética humana ou a justiça dos fariseus. Mas, meus irmãos, o Senhor Jesus não julgou suficiente apenas responder diretamente à pergunta de Pedro. Ele julgou necessário ilustrar o seu ensino acerca do perdão com uma parábola. A parábola conhecida como a parábola do credor incompassível. O Senhor Jesus conhecia muito bem o poder das parábolas. As parábolas alcançam mais do que o ensino direto. Nós julgamos que estamos interpretando as parábolas, quando na realidade, lá pelas tantas, nós percebemos que as parábolas é que nos estão interpretando. Elas nos fazem nos identificar com um dos seus personagens e nos ensina muito mais do que apenas um ensino direto, uma resposta direta. O assunto da parábola, meus irmãos, é indicado logo no assunto geral
é indicado no versículo 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolve ajustar conta com os seus servos. Ou seja, essa parábola, assim como a grande maioria, as parábolas em geral de Jesus, elas ensinam aspectos do reino de Deus. Os irmãos certamente devem lembrar do nosso estudo do capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que contém várias parábolas conhecidas como as parábolas do reino. Esta parábola também é sobre o reino, mais especificamente, uma parábola sobre o relacionamento entre os cidadãos do reino, no que diz respeito à necessidade de, como diz Paulo, nos perdoarmos mutuamente. E a parábola está claramente dividida, os irmãos podem observar, em 3 atos, nós podemos dizer assim. As parábolas, elas de alguma forma também podem ser comparadas a peças teatrais, a atos de uma peça. O primeiro ato do verso 23 ao versículo 27, o segundo do verso 28 ao verso 30, e o terceiro do versículo 31 em diante. E a parábola é muito clara. O Senhor Jesus compara o próprio Deus a um rei. Ao rei que, num determinado momento, determinou prestar conta com os seus servos. Podemos pensar num rei no Oriente Médio, que tinha vários servos, que também incluem governadores de várias províncias. E podemos imaginar, quem sabe, no pensamento de Jesus, esses servos como sendo aqueles ministros seus, aqueles representantes, governadores, que arrecadavam recursos, e então, numa determinada época do ano, eles eram chamados para a prestação de contas daquilo que haviam arrecadado como tributo para passarem, então, para o rei. E esses servos haviam sido convocados para este dia de prestação de contas. E diz o texto, então, que foi até ele um servo que lhe devia 10.000 denários. É fácil a gente ler o texto e difícil a gente imaginar a proporção desse valor. Eu estive apenas fazendo uma pesquisa bem rápida, bem breve, e apenas para que os irmãos tenham uma ideia desse valor devido por esse servo nesta parábola, o historiador Joséfo faz referência ao fato de que todos os impostos arrecadados na Palestina, incluídas as regiões da Judeia, de Samaria, Galileia, Idumeia, tudo aquilo durante o ano chegava a cerca de 8.000 denários. Talentos. Ou seja, menos 2.000 talentos do que esse servo devia. Era uma fortuna. É muito difícil a gente transpor moedas, claro, valores daquela época, para a gente ter uma ideia melhor hoje. Mas talvez haja uma melhor maneira de nós percebermos o montante que aquele servo devia na parábola que Jesus contou. É sabido que um talento, ele era equivalente a cerca de 6.000 denários. Um talento era equivalente a cerca de 6.000 denários. Se nós multiplicarmos 10.000 talentos, que era a soma que aquele homem devia, por esses 6.000 denários, nós chegaremos à soma de 60 milhões de denários. E a Bíblia nos informa que um denário correspondia ao salário diário de um jornaleiro, de um trabalhador. A diária de um trabalhador ali, na época,
na Palestina. Mesmo que sejamos humildes, né? E ao invés de tomarmos outros valores, mas a triste realidade brasileira do salário mínimo, aonde o salário, a diária de uma pessoa que faz atividades domésticas não pode ser menos do que R$20, nós chegaremos aqui ao assombroso valor de cerca de 1,2 bilhões de reais. Esses valores não são precisos, mas eles nos dão uma pálida ideia do montante da dívida daquele servo para com o rei. Aquele homem devia uma soma incalculável, um valor impagável na realidade, absurdo, que nos valores de hoje provavelmente seria correspondente a mais de R$1 bilhão, ou qualquer coisa assim parecida com isso. E diz o texto que quando o homem foi chamado, e não tendo evidentemente dinheiro para pagar, ele clamou por misericórdia, pediu que ele fosse paciente e que ele aguardasse, que ele então lhe pagaria. Evidentemente que ele jamais poderia pagar esse valor. E diz o texto, para a nossa surpresa, que o rei simplesmente não apenas deu um prazo a ele, para que ele pudesse pagar pelo menos parte dessa dívida, mas que o rei simplesmente perdoou essa dívida de milhões ou de bilhões de reais. E então, começa o segundo ato. E o segundo ato começa imediatamente, porque diz o texto que saindo aquele servo perdoado, ele logo encontrou com o seu conservo, com certeza de bem menor importância, de bem menor capacidade financeira. E um servo que também lhe devia 100 denários. Isto é, comparativamente ao valor que ele devia, o outro servo devia ao rei, era uma mixaria. É verdade que não era tão mixaria assim, quer dizer, 100 denários, quase 4 meses de trabalho, não é? Para mim não é pouca coisa emprestar para alguém 4 meses de salário, acho que para a grande maioria dos irmãos também não é. Mas em comparação com o valor absurdo que o outro servo devia ao rei, nós podemos dizer que era uma soma irrisória, era um valor quase sem importância, era facilmente pagável, relativamente facilmente pagável. E que esse outro servo, de forma semelhante, com as mesmas palavras, ele clama que ele tivesse misericórdia dele. Tem misericórdia de mim, diz ele, e que eu então te pagarei. E ele, de fato, se tivesse misericórdia, ele teria toda a possibilidade de receber a importância, já que era um valor pagável, não era uma soma absurda, não era um valor incalculável, como aquele que ele devia ao rei e que havia sido perdoado. Mas, para surpresa nossa, choque mesmo, quando nós lemos a parábola, nós somos informados que, ao invés de refletir a compassividade do rei, e então imediatamente perdoar essa soma relativamente tão pequena que lhe era devida, aquele homem ficou endurecido e ele não quis de forma alguma perdoar-lhe, pelo contrário, ordenou que ele fosse lançado na prisão até que ele pagasse toda a dívida. De uma maneira até irrazoável, porque na prisão mais difícil seria para ele quitar a dívida, para ele pagar a dívida. Mas essa foi a atitude cruel, sem sentido, incompassiva, severa daquele servo
que imediatamente, depois de perdoado um valor, uma soma absurda, impagável, ele então não perdoou aquele outro conservo que lhe devia um valor praticamente irrisório. E o terceiro ato, irmãos, da parábola, como mencionei há pouco, começa no versículo 31. O ato daquele servo não havia passado desapercebido. Outros conservos presenciaram o fato na parábola, viram o que havia ocorrido, sabiam que ele havia sido perdoado de um valor enorme e agiu daquela maneira para com o seu conservo, e entristecidos foram ao rei e então narraram aquilo que havia ocorrido, contaram aquilo que havia acontecido. E diz o texto que então o rei mandou chamar aquele servo e disse: servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda, chamando a atenção para esse volume absurdo na parábola, exagerado mesmo na parábola, não sem propósito. Isso porque me suplicaste. E não deverias tu, de forma semelhante, compadecer-te do teu conservo, como eu também me compadeci de ti, e perdoar a sua dívida? E então esse ato termina com a referência ao fato de que o rei, indignado, entregou aquele homem aos verdugos até que lhe pagasse uma dívida impagável. Até que lhe pagasse toda aquela dívida. E o texto termina com a indicação do propósito claro, específico, direto da parábola no versículo 35. Quando o rei é comparado ao nosso Pai Celeste, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É uma parábola que prende a nossa atenção, que ao mesmo tempo nos surpreende com a longanimidade, com a compassividade, com a misericórdia do primeiro personagem, o rei, na mesma proporção com que nos assusta com a crueldade, com a severidade, com a incompassividade daquele servo que, perdoado daquele enorme valor, daquela dívida incalculável, ele age de maneira tão cruel e tão severa para com o seu conservo, não lhe perdoando uma dívida infinitamente menor. E, meus irmãos, que lições essa parábola e esse texto como um todo nos ensina? Antes de extrair daqui algumas lições para a nossa instrução e edificação, eu chamo a atenção dos irmãos para o fato de que precisamos ter cuidado quando interpretamos parábolas, para não interpretarmos todos os detalhes, porque parábolas não são alegorias, elas não têm significado em todos os detalhes, elas querem comunicar algumas lições, ou algumas lições centrais, e aí então essa parábola se presta a ressaltar essas lições centrais e a aplicá-la de uma maneira que de outro modo não seria aplicada essa lição ou essas lições ao nosso coração. E outro cuidado que nós devemos ter é de não permitirmos que as parábolas contrariem o ensino claro da palavra de Deus. E, portanto, ao refletirmos sobre as lições que esta parábola nos dá, nós devemos ter em mente algumas verdades bíblicas que não podem ser contraditadas por essa parábola ou por nenhuma outra. Por exemplo, segundo a Bíblia, nós somos salvos pela graça de Deus, independentemente de obras da lei, mesmo independentemente de obras de misericórdia ou de perdão. Nós não somos salvos por causa das nossas virtudes, por causa das nossas obras, por
causa de mérito algum qualquer nosso. Não é isso o que o Senhor quer nos ensinar com essa parábola. A Bíblia também nos ensina que o crente genuíno jamais pode perder a salvação. O Senhor Jesus disse que aqueles a quem o Pai me dá, ele jamais o perderia. Pelo contrário, ele os redimiria, eles seriam salvos. A Bíblia claramente ensina que é impossível perder a salvação, por isso nós não podemos interpretar essa parábola como se alguém que é salvo, que é crente, então, porque deixa de exercer misericórdia, ele vai perder a salvação. Nós temos que fazer perguntas corretas às parábolas e não perguntas indevidas. Essas perguntas sequer devem ser feitas, porque não é isso que as parábolas querem, a parábola quer nos ensinar. A Bíblia também nos ensina que é nosso dever, por outro lado, viver de acordo com a vontade revelada de Deus, e que é isso aquilo que o crente mais quer no mundo, na vida. O que o crente mais quer na vida é, como diz Paulo, fazer a vontade de Deus. Porque aquilo e ele lamenta, ele chora quando ele não consegue fazer a vontade do Senhor. Desventurado homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, às vezes eu não consigo fazer, aquilo que eu não quero fazer, às vezes eu faço. A Bíblia também nos ensina, entretanto, irmãos, que o crente tem uma natureza pecaminosa e que, infelizmente, ele pode pecar. Se dissermos que nós não temos cometido pecado, nós somos mentirosos, diz João, e a verdade não está em nós. Mas também nos ensina que quando nós pecamos e reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão a Deus, Ele nos perdoa. Na mesma passagem, logo no verso seguinte, em João, no capítulo 1, no verso 9, ele continua dizendo, entretanto, se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nos ensina ainda, meus irmãos, que se, entretanto, nós permanecermos no pecado, sem nos arrependermos, isso então significa que nós não somos, na realidade, crentes verdadeiros e que, portanto, nós seremos condenados, porque em nós não há a evidência genuína, a evidência de conversão genuína, de regeneração real, regeneração verdadeira, quando nós somos, então, empedernidos no nosso pecado. Então, irmãos, é à luz dessas verdades bíblicas, que não podem ser contrariadas, que sugiro aos irmãos que essa parábola e esse texto como um todo nos ensina algumas lições. A primeira delas, evidente, é acerca do nosso dever de estarmos sempre dispostos e sempre prontos para perdoarmos os nossos irmãos e irmãs em Cristo quando eles pecam contra nós. Quando eles dizem contra nós aquilo que não é verdadeiro, quando eles agem de modo indigno contra nós, e eles podem agir, como tenho chamado a atenção dos irmãos, a igreja é composta de pecadores, e pecadores pecam. Então, e eles se arrependerem, nos procurarem e dizer, meu irmão, me perdoe, nós devemos sempre estar prontos a perdoar. Evidentemente, irmãos, que isso não significa, que isso não se restringe a irmãos na fé. É claro que o texto fala especificamente de irmãos na fé. O capítulo todo está falando sobre o relacionamento entre cidadãos do reino, entre irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Mas é evidente que nós devemos estar dispostos a perdoar até, o Senhor Jesus nos ensina, aos nossos inimigos. E amar aqueles que nos perseguem. Apesar do texto se referir mais ao ensinamento entre irmãos. Evidentemente também que o ensino de Jesus aqui pressupõe arrependimento e humildade daqueles que pecam contra nós, ou que se arrependerem dos seus pecados, e então, como esses homens aqui, pedirem clemência, perdão, e então nós devemos estar sempre prontos para perdoar. Por outro lado,
esse ensino de Jesus sobre o nosso dever de estarmos sempre prontos para perdoar de forma indefinida, não implica nem em encorajamento para o pecado, ao pecado. Nós não devemos fazer isso de maneira que vamos encorajar as pessoas a pecar, não é isso que o Senhor Jesus nos ensina, nem a Bíblia como um todo. Não implica, por outro lado, de que a disciplina, ela é indevida, ela não é apropriada, ela é ilegítima. Não. A Bíblia nos ensina que nós devemos exercer disciplina sobre os nossos filhos. Papai, eu fiz isso, aquilo, errou. Meu filho, você está perdoado, mas com o cinturão na mão. Quer dizer, o perdão não implica no não exercício da disciplina. Mesma coisa com relação ao Estado. E a mesma coisa com relação à igreja, com relação ao nosso relacionamento fraternal entre irmãos. Mesma coisa em termos, não com o cinturão na mão, né? Eu quero dizer só que isso não significa o ensino de Jesus sobre o perdão, a disposição de perdoar, não significa então que por causa disso nós vamos perdoar sempre e não vamos nunca exercer a disciplina. Evidentemente que o ensino bíblico como um todo contraria essa ideia. O livro de Provérbios tem vários ensinos sobre a necessidade do exercício da disciplina. A carta aos Romanos, no capítulo 13, Paulo fala da autoridade do Estado, da autoridade civil, do magistrado, como tendo o poder da espada para o exercício da disciplina civil, a manutenção da ordem, a punição dos culpados, senão viram caos. E o próprio texto, o próprio contexto, claramente nos ensina. No domingo passado, estivemos estudando aqui a passagem anterior, que nós acabamos de reler há pouco. E ela nos ensina os passos para o exercício da disciplina, que pode levar, inclusive, à exclusão de um irmão faltoso do rol de membros da igreja, se ele não se arrepender dos seus pecados e continuar no erro. Evidentemente que o texto ensina é que se o irmão vier conosco e ele se arrepender dos seus pecados, então nós devemos perdoá-lo. Nós não devemos guardar rancor nem amargura no coração. E nós devemos estar sempre prontos a ter essa disposição favorável para com ele, mas tendo cuidado de não incentivar e encorajar a prática do pecado. Poderíamos dar tantos exemplos assim. Digamos que um irmão vem conosco, então ele nos pede um certo valor emprestado, a gente empresta, ele não paga, para usar a figura aqui, não é? E ele vem e pede perdão. Pois não, meu irmão, você está perdoado. Vem a segunda vez, né? Então, tem que ter um limite para não encorajar o irmão naquela conduta, naquela prática que certamente não conduzirá a nada. Tá bom, está perdoado, mas dessa vez não tem mais o valor, não é? Nós devemos entender, meus irmãos, esse texto à luz, por exemplo, de Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E da oração do Senhor, capítulo 6, versículo 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas o ensino geral desse texto é esse, é que nós devemos ter essa disposição favorável para perdoar. Os nossos irmãos pecam contra nós. Imaginem o relacionamento familiar, marido e mulher. Quantas vezes marido peca contra a esposa? Quantas vezes a esposa peca contra o marido? Por palavras, por obras, por omissão. E se nós contarmos até 7, talvez não chegue o primeiro ano, o casamento
não é? Porque não vai demorar muito para alcançar o limite da disposição de Pedro para perdoar. Provavelmente até, se tomar literalmente, os 490. Não vai demorar tanto assim. Quer dizer, se não houver essa disposição sincera para nos perdoarmos, como Paulo nos ensina mutuamente, o que acontecerá conosco? Evidentemente que há casos em que pecados sérios, graves, externos, que precisam ser da disciplina, para a instrução, para o ensinamento, assim como nossos filhos precisam também. Nós vamos sempre perdoar os nossos filhos, mas isso não significa que nós não vamos usar nunca o exercício da disciplina para com eles, para que eles possam aprender. A disposição para perdoar os nossos filhos não significa a negligência do exercício da disciplina para o bem deles, porque a disciplina é uma manifestação de amor e não de desamor. É uma lição importantíssima e todos nós sabemos disso, irmãos, nos nossos relacionamentos entre os irmãos. Aqui e ali, um irmão nos fere, diz o que não devia, temos conhecimento daquilo que é feito, daquilo que é mencionado, e temos que ter a disposição no coração para perdoar sempre que houver arrependimento. Eu diria mais, mesmo quando não houver arrependimento, a nossa disposição sempre deve ser de perdoar. E eu estou seguro de que cada um dos irmãos tem experiência nesse sentido, de alguém já ter pecado contra você. E de você ter, depende de qual é a sua disposição aí com relação àqueles que pecaram contra você. Mas, meus irmãos e irmãs, esse texto nos ensina muito mais do que isso. Mais do que nos encorajar com relação ao nosso dever de perdoar, essa disposição de perdoar, esse texto nos ensina a graça de Deus para com o seu povo. A compassividade do rei da parábola ilustra a compassividade de Deus para conosco. E não é à toa que Jesus usa esse valor exagerado da dívida, porque isso representa a nossa dívida impagável. Impagável. Não há dinheiro no mundo, nem boas obras no mundo, que pudessem pagar a culpa dos nossos pecados. Não há valor, não há absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para pagar essa dívida incalculável, impossível na realidade de ser paga, ilustrada aqui pela dívida daquele servo. Essa é a nossa condição, e isso ressalta a graça de Deus e a compassividade, a longanimidade e a misericórdia do seu povo. A nossa dívida era simplesmente impagável, impossível de ser paga. Quanto mais obra nós quisermos fazer, maior continuará a nossa dívida. Mas, um pouquinho mais idosos lembram do que representava comprar uma casa própria no sistema financeiro de habitação do BNH. Quanto mais se pagava, maior a dívida crescia. É mais ou menos isso. Tal é a nossa condição. E esse texto nos ensina, na realidade, meus irmãos, que o Senhor fez infinitamente mais do que nós poderíamos imaginar. Ele enviou o seu próprio Filho. O perdão que Ele nos concedeu não foi assim gratuito, como alguma coisa que não lhe custou nada. Mas foi necessário que o Senhor Jesus viesse a este mundo e morresse por nós, a fim de que então Ele pudesse nos perdoar, porque Deus é justo. E a única maneira dele considerar justo um pecador culpado era Ele mesmo pagando o nosso débito, pagando a nossa culpa, e o salário do pecado é a morte. E Ele enviou o seu Filho para que morresse em nosso lugar na cruz do Calvário, e então expiasse a nossa culpa, carregasse sobre si a culpa dos nossos pecados, para que o nosso Rei, o nosso Deus, pudesse nos perdoar essa dívida incalculável. E mais ainda,
Ele não apenas nos perdoou, como a Bíblia nos ensina, mas Ele nos adotou, Ele nos uniu a Ele, Ele nos santifica, Ele nos glorifica. E esse rei, perdoando essa dívida imperdoável, ilustra claramente a graça, a compassividade, a longanimidade, a misericórdia, a disposição do nosso Deus em nos perdoar, ainda que para isso fosse necessário a morte do seu filho, como foi necessário para que nós pudéssemos alcançar a remissão das nossas faltas, o perdão dos nossos pecados. E, meus irmãos, juntando as duas coisas, as duas lições, que motivação nós temos para perdoar? Essa é a grande lição do texto. Que motivação eu e os irmãos e irmãs temos para perdoar? Nós somos como aquele credor que foi, aquele devedor que foi perdoado de uma dívida incalculável. Nós não podíamos pagar a nossa dívida. O nosso destino era, de fato, a condenação eterna, uma condenação difícil, representada aqui pela expectativa do lançamento na prisão daquele homem, da sua mulher, dos seus filhos, ou seja, uma desgraça total. A condenação, pior que poderia acontecer. Isso é o que nos aguardava. E o Senhor Deus nos perdoou, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar, a morte cruenta, sangrenta, que ele morreu, carregando sobre si toda a culpa dos nossos pecados. E essa é a grande motivação, na realidade, no texto, que nós temos para perdoar. A lógica do texto é, nós recebemos tal perdão, fomos perdoados em uma dívida de 10 mil talentos, bilhões, impagável. E nós não vamos perdoar as dívidas de 100 denários, das faltas que os nossos irmãos e irmãs cometem contra nós? Essa é a grande lição, esse é o grande incentivo, esse é o grande encorajamento que o texto nos dá. E nós não vamos perdoar. Nós vamos agir como aquele credor incompassivo, que depois de ter sido perdoado do montante de uma dívida incalculável, impagável, se recusou a perdoar as pequenas dívidas do seu irmão. Às vezes pode parecer difícil para um marido perdoar a esposa perdoar o marido, um filho perdoar um pai um filho, e muitas vezes um irmão e irmã em Cristo se perdoar mutuamente. Mas aqui está o grande encorajamento. Nós fomos perdoados de uma dívida que resultaria na condenação eterna. E nós não vamos perdoar as pequenas, proporcionalmente, ofensas, por mais sérias que sejam, dos nossos irmãos e irmãs. E vamos guardar amargura no coração e ressentimento no coração. E vamos ainda agir de maneira indevida, ao invés de procurar o irmão e procurar resolver da melhor maneira possível, nós vamos, com maledicência, denegrir o caráter e a conduta dos nossos irmãos. Mas, meus irmãos, o texto ainda tem uma lição. Aqui nós não temos apenas encorajamento, nós também temos uma advertência. Nós temos uma advertência. Aquele homem, pelo que ele fez, ele foi entregue aos verdugos, para que ele pagasse, então, a sua dívida. Como eu já disse, isso não significa ir longe demais na parábola, as parábolas não nos autorizam, nesse sentido, a julgar que alguém pode perder a salvação. Não. O que a parábola, e particularmente isso nos ensina, é que aqueles que foram perdoados, eles perdoam. E aqueles que não perdoam, é porque eles não foram perdoados. Porque eles não conhecem o perdão de Deus. Porque eles não nasceram de novo. Porque eles não são novas criaturas em Cristo Jesus. Por isso eles não perdoam. Porque eles não conhecem o perdão de Deus.
E o apóstolo Paulo nos adverte dizendo: considerai, pois, a bondade, mas também a severidade de Deus, misericordioso e gracioso para com qualquer pecador arrependido que venha a Ele e manifeste de fato arrependimento. Entretanto, severo, justo para com aqueles que não manifestam arrependimento, que não nasceram de novo e que não têm evidência de terem conhecido o perdão de Deus, porque não aprenderam a perdoar. Mas, como eu disse, irmãos, as parábolas nos interpretam. Quando nós pensamos que estamos interpretando as parábolas e querendo entender as parábolas, elas nos interpretam. E um dos grandes efeitos das parábolas, é que elas fazem com que elas nos levam a nos identificar com algum personagem da parábola. Quando os irmãos leem ou ouvem uma parábola como essa, os irmãos tendem a se identificar com algum dos três personagens da parábola: o rei, o credor incompassivo e o outro que foi injustiçado. Com certeza a nossa tendência é nos identificar ou com o rei ou com o credor injustiçado. Com o rei não dá. Ele representa Deus, claramente indicado aqui na parábola. Assim também meu Pai Celeste. E sugiro aos irmãos que o que o Senhor Jesus quer nos ensinar e o personagem com quem Ele quer que nós nos identifiquemos não é o servo injustiçado, é o credor incompassível, é o devedor incompassível, é aquele servo que foi perdoado por Deus de uma dívida que ele jamais poderia pagar. E, entretanto, se recusa a perdoar as ofensas e as faltas e os pecados infinitamente menores que os irmãos e irmãs cometem contra nós. Que Deus seja gracioso, meus irmãos, para conosco. E que nós, com a graça dele, nos identifiquemos como devemos nos identificar com esse servo incompassível. Que grande perdão nós alcançamos da parte de Deus por meio do nosso Salvador. E não haveremos nós de perdoar as ofensas daqueles que pecam contra nós? Que Deus nos abençoe, irmãos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir e compartilhar o vídeo, considere se inscrever no canal.